O mesmo versículo, que é Hebreus 10, 25. Em nome do Senhor Jesus. Vou precisar bastante do auxílio aí do irmão Edson, ele já sabe, né? E a gente, basicamente, é meu compromisso com a igreja. Meu compromisso com o corpo de Cristo é meu compromisso com a igreja. E Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Então podemos sentar. Paz do Senhor para todos. Irmãos, Deus está permitindo, né, que esse mês a gente consiga estar um pouco mais com os irmãos. Abril e maio foi um terror, né, para mim, mas Deus deu graça e essa igreja é muito compreensiva. Então, agradeço e aproveito para agradecer toda a equipe aí pastoral, toda a equipe ministerial, né? Agradeço muito mesmo. Mas quarta-feira tivemos aqui e na nossa mensagem a gente até citou o versículo 25 desse capítulo 10. Mas não focamos nele, né? Só passamos por ele. E hoje Deus está dando uma oportunidade para a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema, que é o corpo de Cristo. A igreja, o que é a igreja? Qual é a função da igreja? O que somos visto como igreja? Qual é a visão que eu tenho de igreja, né? Como eu estou diante da proposta que a Bíblia nos dá como igreja, não é, irmãos? Então não tenha dúvida que igreja é um grupo de comunhão, não tenha certeza, não tenha dúvida. A igreja é o corpo de Cristo presente, né, no mundo. A igreja é um templo espiritual. Nós poderíamos, assim, avançar bastante sobre esse assunto. Mas eu gostaria, amados, de que, se você nos permitir, a gente poder avançar um pouquinho, porque esse texto aqui, ele tem um significado para aqueles que entendem que a nossa função é frequentar a igreja nos cultos. Então, aqueles crentes que frequentam a igreja sábado e domingo, né? Ou então sábado, domingo e quarta-feira, esses são os mais crentes, né? Então, esses que conseguem frequentar, pelo versículo que nós lemos, parece que já está contemplado aqui o seu compromisso como cristão e como corpo de Cristo. Então, por isso não colocamos assim, meu compromisso como igreja. Nós colocamos o meu compromisso com o corpo de Cristo, não é? Porque a igreja, no grego, no Novo Testamento, olha para cá, diz duas coisas. Tem dois sentidos. Primeiro, eclesia, que significa duas coisas. Em alguns momentos, está se referindo à igreja local. E em alguns momentos, está se referindo a todos aqueles que estão espalhados no mundo que aceitaram Jesus. É a igreja. Então, uma coisa é a instituição, né? E a outra coisa é o templo espiritual de Deus. Então, você percebe, meus amados e meus queridos irmãos, que a ideia hoje é falar um pouco sobre congregação. Então, o primeiro sentido de eclesia é congregação, que denota uma referência à igreja local. E nós temos também a eclesia, que já não denota como congregação, mas como igreja, que seria, como Paulo, por exemplo, ele disse, né? Ele pediu perdão porque ele perseguia a igreja de Cristo. Ele está se referindo a quê? A uma igreja local ou todo o corpo espiritual, todo o corpo de Cristo? Isso, então percebe a abrangência? Isso.
Então, amados, quando a Bíblia fala isso, ele está dando essa significância, ok? Então, a gente consegue entender. Existe, sim, uma fala um pouco mais abrangente, que a gente já conversou aqui com os irmãos. Agora eu vou lembrar vocês. Nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Tem alguma diferença? Sim, porque a igreja visível diz respeito à igreja que tem nome, que tem CNPJ, que tem endereço, que está localizada, ela é uma pessoa jurídica, né? Então, essa é a igreja visível. Tem uma placa, né? Tem um nome lá, a identificação, tem uma logomarca, né? Então, prezados, e a igreja invisível é quando nós nos referimos a todo o povo de Deus espalhado na face da terra em todas as gerações. Amém? Glória a Deus. Isso. Então, como igreja local, como a igreja de Vila Carolina, como Vila Moraes, que são as que eu estou mais diretamente ligado, né? Então, prezados e queridos, o que nós temos para conversar, para falar, através da palavra de Deus? Qual a oportunidade que Deus nos dá hoje? Deus nos dá uma oportunidade, irmãos, de crescer um pouquinho, escalar um pouquinho essa ideia de igreja. Ou a gente prefere apenas frequentar? Porque se nós temos uma cultura que igreja é um local alugado ou próprio e que tem cultos em determinados horários e que a nossa função é frequentar esses cultos e depois cada um cuida da sua vida, então eu diria que esse versículo cai muito bem, que é aquele ali, ó, não abandonando a nossa congregação. Ali diz o quê? Congregação. Então, nós estamos nos referindo a quê? A igreja local. Isso. Como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Ok, irmãos. Por que esse versículo está no meio desse contexto? O que eu posso utilizar desse versículo no meio desse contexto? É a importância da igreja local na edificação da fé de cada um de nós. O que acontece na igreja, a responsabilidade que cada um tem dentro da igreja, a proposta dessa congregação, as atribuições que ela estende a cada um de nós, tudo por guia prático da palavra de Deus. É isso que nos torna igreja, é isso que nos torna congregação. Então, amados, um alinhamento ideal para nós nessa manhã claro, não vamos esgotar, primeiro porque a gente não sabe tudo e segundo porque não tem todo esse tempo. Mas podemos crescer? Sim. Nós podemos crescer. A palavra de Deus nos apresenta a igreja como um grupo de comunhão. Amém? Isso. Hoje nós temos aqui o templo como um abrigo. Nós temos o templo como um local onde nós nos reunimos como o grande grupo. Mas é importante saber que a igreja do Senhor, mesmo sendo uma congregação, mesmo sendo uma igreja local, ela também pode ser entendida como mandados para fora. Esse é um dos significados da igreja no Novo Testamento. Enviados para fora. Então, ela não tem só a sua ocupação aqui dentro, mas ela tem a sua principal missão lá fora. E o objetivo é a gente entender e crescer para poder ser. Amém? Glória a Deus. Isso, queremos ou não queremos cumprir a palavra de Deus. Então, meus queridos e prezados irmãos, não é só para fora do pecado, lançados para fora do pecado. Não é só lançados para fora do mundo. Não, é lançados para fora da igreja, fora do contexto
texto do ajuntamento coletivo para proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, o primeiro texto que eu peço está em Atos 2, capítulo 41 e 44. Irmãos, quem não conhece esse texto? Quem ainda não decorou, né? Tão conhecido, tão importante e tão conversado, falado, explicado. É do 41 ao 44, esse é o 41. Olha lá, o que está escrito? De sorte que foram batizados os que receberam a sua... E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que coisa linda, né? Percebe a missão da igreja, o crescimento da igreja, a função da igreja? Foram 42. Olha lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu vou parar um pouquinho aqui, diácono, só para mostrar para vocês o seguinte. A perseverança da igreja na doutrina dos apóstolos. Vocês percebem o quanto o mundo está mudando, como as coisas estão mudando. A Bíblia já diz isso para nós há muito tempo. O mundo passa e a sua concupiscência, né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, qual é uma das obrigações da igreja? É saber o que é tradição, saber o que é doutrina, o que é palavra, abrir mão da tradição, entender a doutrina e perseverar nela. Amém, amados? Não deixar ser minado. E para a igreja não deixar ser minada, ela precisa ser forte, ela precisa ser um corpo. Eu estava essa semana atendendo uma família, e a reclamação é que a igreja mudou muito. A reclamação era essa, que a igreja abriu para inovações. E a minha fala para a igreja é a seguinte: a igreja, quando ela é unida, quando ela é forte, quando ela é presente, ela não deixa entrar. Ela deixa entrar as pessoas, mas os costumes não entram. Não consegue minar. Por quê? Porque é uma igreja que persevera onde? Na doutrina, na palavra. Ou seja, são aqueles que estão sempre presentes e são aqueles que influenciam os que chegam. E não são influenciados pelos que chegam. Então, a igreja ela precisa ser perseverante na doutrina e também na comunhão. Amados, essa perseverança na comunhão, nós precisamos colocar na nossa cabeça de uma vez por todas. Nós temos que, investir tudo na nossa comunhão. A gente tem que desaprender tudo o que a gente aprendeu lá fora e ver lá fora. Educação. O que mais? Bondade. Calma. Entendeu, irmãos? Segurar o tchan, como diz, né? Ser mais tranquilo. Isso é exercício, irmão. Isso a Bíblia manda você brigar com a sua natureza. A Bíblia manda você pôr cabresto, você vai pôr trave nos olhos, você vai pôr filtro na boca. É tanta coisa agora que para lembrar de uma vez não dá, né? Não é? Cabresto já é na boca, não é? O capacete é na cabeça toda, não é? O colírio é aonde? Nos olhos. É a trave que a gente tira, né? Os comichões tira da onde? Do ouvido. Então você percebe que a Bíblia manda a gente se tratar? Manda ou não manda? Então, nada de ataque de pelanca. Nada de explosão. E nada de provocar os outros para explodir. Entendeu? E isso, quando fala, eles perseveravam, é porque eles lutavam contra eles, contra os costumes deles. Entendeu? Contra essa carne. Bom, a lição ensinou bastante? Sim. Então vamos para o 3.
43, eu digo, né? Em cada alma havia temor. Prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44, que parece que é o nosso último dessa vez. Todos os que acreditavam, criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Pronto. Vou descansar vocês aqui uns minutinhos sobre texto. Então, a palavra comunhão também vem do grego, que diz o quê? Koinonia. Essa palavra, ela significa parceria. Entendeu? Por que que um ministério não trata o outro como parceiro? Ô parceria, vem cá. Ô parceiro, ô parceira. Para a gente já ir se acostumando. Quer dizer, eu não ajudo só o meu ministério. Eu pego o meu ministério para ajudar outro ministério. É como uma das mãos ajuda a outra mão. Então, nós percebemos, amados irmãos, que é conversa íntima. Se a gente não amadurecer a ponto de poder ter uns com os outros conversas íntimas, abrir o coração, pedir ajuda, não é? Então nós vamos acabar vivendo uma vida mais mascarada, né? Do que real, do que verdadeira, como se todo mundo fosse perfeito e todo mundo fosse super-homem, super-girl e por aí por diante, né? E os novatos não iam aprender, porque eles iam se deparar com legalidade e não com graça e misericórdia. As pessoas precisam saber que a gente tem fraqueza. As pessoas precisam saber que a gente também é falho. Assim como elas precisam saber como nós cuidamos dessas falhas, né? Com arrependimento, com a luta, voltar atrás, vamos em frente, vamos retomar, vamos avançar. Mas aquela aparência, aquela fachada de perfeição, que é tudo mentira, que ninguém é perfeito, todo mundo aqui mente, todo mundo aqui, entendeu? Todo mundo aqui tem pensamentos que desagradam a Deus, todo mundo aqui sente raiva, todo mundo aqui sente ódio, todo mundo aqui, sabe, é carne e osso, é carne, tá nesse mundo, nós somos todos iguais, não tem aqui ninguém que já está santificado. Então, o segredo do Evangelho é as pessoas perceber como nós lidamos com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades. E isso significa, irmãos, olhar no olho e conversar abertamente, falar francamente. Eu não posso cobrar a perfeição de ninguém, porque eu sei que todos são igual a mim. Amém, amados irmãos? Então, a justiça ela não pode ser só para os outros, ela tem que ser primeiro para mim. Olha só a coisa interessante. Na quarta-feira eu disse isso, aquele caso da mulher adúltera. A lei dizia que num caso de adultério, ela deveria ser o quê? Apedrejada. Aí Jesus passou e viu, epa, vai acontecer um apedrejamento aqui, dependendo de quem é. Opa! Aí Jesus disse o quê? Ele não quebrou a lei, não. E ele não revogou a lei. Ele não mandou mudar a lei, não criticou a lei. O problema dele não era com a lei. Ele simplesmente disse, olha, pode cumprir a lei, mas comece por quem não tem nenhuma falha, nenhum pecado. Você percebe? Você percebe que quando a pessoa olhou para ela e disse, espera aí, realmente é injusto eu cometer essa justiça com os outros, se eu sou igual a ela. A diferença é que o meu pecado está escondido, né? O dela foi descoberto. Alguém atirou alguma pedra? Não. Então o que Jesus ensinou ali? Jesus ensinou assim, olha, a lei existe para você enxergar a sua culpa e corrigir, e não a culpa dos outros. É impressionante.
A gente luta pela justiça na vida dos outros e não pela justiça na nossa vida, né? A gente não cumpre a lei por causa disso. Porque para cumprir a lei, a gente usa a lei para nós. Ela é para mim. Entendeu? Você tem que olhar a lei como uma lei para você. Esqueça os outros. Porque a lei, ela se vira contra cada um. Então, prezados, a gente avançando aqui, você percebe que é parceria, conversa íntima, é sociedade, trata-se de coisas em comum, que é a coisa de Deus, as coisas do Pai. Amém, amados irmãos? Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Então, essas características descrevem o quê? Um bom relacionamento que deve existir entre os cristãos. Romanos 12, 10. O que é que está escrito lá? O nosso irmão vai nos ajudar aqui. Romanos 12, 10. Tem uma palavrinha para nós aqui que diz, confirma o que a gente está dizendo. Olha lá, amai-vos uns aos outros com amor, preferindo-vos em... Irmãos, esse aqui é um cenário que descreve um povo que olha, uma pessoa olha para outra com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, com um olhar de bondade, reconhecendo que essa pessoa pode ser melhor do que você. Então, igreja, quem participa de uma igreja tem que partir do ponto que todo mundo está bem motivado, todo mundo está com sinceridade de coração, somos todos pecadores arrependidos, estamos aqui para nos ajudar, amém, amados? Então, essa é a ideia de igreja, essa é a ideia da congregação que a palavra de Deus nos ensina. A igreja, além de ser um grupo de comunhão, a igreja é o corpo de Cristo presente no mundo. O que é que diz para nós Romanos 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Olha que grandão. Mas é Bíblia, não é, irmãos? O que diz lá? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais autoconceito do que convém, mas que pense de si sobriamente. Quer dizer, não se ache, não. Entendeu? Não deixa subir para a cabeça, não pense que é o rei da cocada preta. Olha que conversa mais estrúxula, né? Mas que pense sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, irmãos, todos nós aqui somos úteis a Deus e cada um é uma ferramenta de Deus, amém? Diz lá, o 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função. Olha que coisa interessante. A gente consegue perceber isso, que cada um tem uma função, somos todos membros. E então cada um na sua, amém, amado? Aquela música, cada um no seu quadrado, é tudo cópia da Bíblia. Esse povo não inventa nada. Tudo copia, né? Diz Jô Soares, né? Que disse outro filósofo. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Aqui, no versículo 5, está dizendo o seguinte, uns aos outros, ninguém vive para si, um depende do outro, ninguém consegue ser completo se não escorar no outro. Então, se não houver essa mutualidade, essa interdependência, eu não sou eu e você não é você. Está aleijado. Está aleijado. Olha lá. Mudou já? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé.
Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então isso é prática, isso é exercício, né? É até aí, né, irmão? Agora 1 Coríntios 12, 12. Ixi, é hoje, né? É a sabatina do pastor hoje, né? Que coisa. Mas é bênção, não é? Agora, lembra do texto aí, irmão? 1 Coríntios 12. 12, nós vamos longe, hein? Não vou nem dizer o último versículo para vocês não desanimar. Tá certo? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, e um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixará de ser do corpo. Se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixará de ser do corpo. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Quer dizer, o olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos como muito mais honra, e os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Dá uma paradinha aqui. Irmãos, para que não haja divisão. Essa divisão a gente chama de trinca. A gente chama de rachadura. O corpo trincado, esse corpo, ele está aleijado, ele perdeu sua característica, perdeu sua função, entende? Ele saiu fora do propósito de Deus. E como que um corpo pode trincar? Quando há discórdia. Quando o corpo começa a trabalhar por dois objetivos. O corpo, já pensou, uma mão quer fazer uma coisa, a outra quer fazer outra? Entendeu? Você viu lá? O olho dizer para a mão, não preciso de você. Tem parte do nosso corpo que, né, na hora de lavar os pés na ceia, no lava-pés, né, já vem tudo combinado, todo mundo arrumadinho, lavadinho e tal. E quem lavou já pé de mendigo da rua mesmo no lava-pés? Quem já teve essa chance, essa oportunidade, né? São coisas que não é qualquer pé, às vezes, que a gente quer lavar. E, às vezes, meus casados, tenham igual cuidado uns com os outros. Falta 2 ainda, tá, meu querido? 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros... Isso. E se um membro é honrado... Olha só. Falta o 27. Ora, vós sois o corpo de... E individualmente os seus...
Então tem o corpo, quem é a cabeça? E o corpo, quem é? A igreja. Então fala, eu sou o corpo. Vamos fazer diferente. Fala, eu faço parte do corpo. Eu sou um dos membros do corpo. Ok. Então esse corpo tem uma cabeça, tem uma direção, tem uma missão e tem uma função. Amém? Todos os membros do corpo precisam trabalhar alinhado nesse objetivo, nesse propósito, para cumprir essa missão. Amém, amados? Glória a Deus. E isso. Você percebe como Deus vai ajustando a gente? Ele vai ajustando. Então, quem está um pouco mais deslocado, por favor, vai voltando para o corpo, vai assumindo sua posição, porque a mão precisa da outra mão. Assim o pé, assim todos os membros do corpo, os externos e os membros internos. Amém, amados? Glória a Deus. Vou ler mais um, Colossenses 1, 18 e depois o 24. E o corpo humano, irmãos, é um mistério maravilhoso. Então eu quero que Deus, assim, através do Espírito Santo, faça você entender mesmo isso. Esse texto que nós lemos está dizendo assim, ó, eu não sou independente, eu não posso viver fora do corpo. Você já foi dormir, seu pé saiu por aí? Não, não é? Então, irmãos, eu não posso ser fora do corpo, eu não posso ser autônomo. Entendeu? Eu estou agarrado nesse corpo, eu faço parte desse corpo. Eu preciso, entendeu? Preciso fazer com que haja harmonia nesse corpo. Então, nós somos igreja, e igreja é isso. Então, amados, que Deus fale poderosamente. Conseguiu o versículo, amado? É Colossenses 1, 18 e depois o 24. Diz assim, também ele é a do corpo, da igreja. Ó, percebe? E é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Olha só. Jesus é a cabeça e ele precisa de todos os membros do corpo. Amém, amados? Glória a Deus. Ele é a cabeça do corpo, olha só, que é a congregação, e ele também é da igreja, conforme está lá. Olha lá. Cadê? É aí? Cadê? Ah, é. Ele é a cabeça do corpo, congregação e da igreja. Ali é porque nós estamos usando esse texto para falar quando é congregação e quando é a igreja. Amém, glória a Deus. Então, você percebe, irmão, não tem dúvida, não podemos espernear, entendeu? Essa é a realidade. E se a gente quer viver como igreja, nós precisamos fazer exatamente isso. Então, prezados irmãos, a igreja, ela além de ser um corpo presente no mundo, ela também é um templo espiritual. Quando a gente fala assim de templo espiritual, eu vou dar o texto de 1 Pedro 2, 5 e 9, 1 Pedro 2, 5 e 9, para explicar a igreja como um templo espiritual. Que aí eu finalizo aqui, tá? A igreja não é apenas o prédio que a gente se reúne. É o abrigo. Esse templo que nós nos reunimos para adorar a Deus é apenas um abrigo. E tem gente que briga por causa de templo. Tem gente que mata e morre por causa do templo. Se não tiver a cor que quer, se não tiver a fachada que quer, e se não tiver o piso que quer, entendeu? E a gente já foi pior. A gente já tinha uma sacralização exagerada, por exemplo, do púlpito. A gente já passou por isso, onde não deixava a mulher subir no púlpito por causa da menstruação. A gente
sacralizava o púlpito, esquecendo que o todo tem a mesma importância. A gente queria fazer do santo, do santíssimo, quando Jesus, o próprio Jesus, rasgou o véu, amém, irmão? Isso. Então, a igreja é isso, ela vai aprendendo e ela vai mudando, ela vai crescendo. Não pode mudar para pior, né? Tem que mudar para melhor. Então, a igreja não é o prédio que a gente se reúne. Ele é importante, precisamos dele, sim, porque é no templo que a gente treina a igreja, é no templo que a gente adestra a igreja, é no templo que a gente fortalece a nossa fé, é no templo que a gente se une para adorar a Deus, amém, amados? É no templo que a gente descansa, é tratado, é curado, para fazer a obra do ministério. Então, o templo dos judeus no Antigo Testamento, irmãos, ele foi construído com elementos materiais, que foram pedra, né? O que mais? Madeira, o que mais? Artesanatos, não é verdade? Minério, tecidos em geral, né? Penduricalhos, ouro. Os minérios está falando os metais, né? O ouro, tal, enfim. Enfim, amados irmãos, você percebe que a igreja, ela é o templo do Espírito Santo. Ou seja, eu sou o templo, você é o templo do Espírito Santo. Se a gente tivesse tempo, nós mostraríamos que o plano de Deus, o propósito de Deus não era templo. Ele queria que o povo soubesse que o templo é Deus habitando em nós. O exercício do sacerdócio real. Amém, amados? Então, a igreja é templo de Deus, ela é espiritual, ela é formada por homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, Deus habitou no meio de Israel através do tabernáculo, através do templo de Salomão, né? Conforme diz lá em 1 Reis. E hoje Deus habita conosco, ou seja, em nós. A nova aliança, nós somos sacerdotes santos, digam amém. Entendeu? Não precisamos mais de sacerdotes para oferecer um sacrifício por nós. Aliás, nós somos o próprio sacrifício agradável a Deus. O que diz o texto? Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Cristo. Eu falei outro versículo, o 9. 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua... Ou seja, onde você está, a igreja está. E as funções da igreja, elas precisam se manifestar onde você está. Você está no trabalho, a igreja está lá. Se você está na faculdade, a igreja está lá na faculdade. Olha, né, a responsabilidade. Você está lá na tua casa, você mora naquela rua, naquele condomínio, a igreja está lá. E quando a igreja está no trabalho, você como igreja está no trabalho, quer dizer, você é o templo do Espírito Santo, você é sacerdócio real. Então, tudo que acontece aqui dentro tem que acontecer lá. Lá você fala, lá você faz o apelo, lá você já ora recebendo, você só vai dar endereço e falar de igreja depois. Irmãos, tente fazer isso. Por que que hoje nós estamos trabalhando com pequenos grupos? Para que a igreja se espalhe. Se essa igreja aqui, por exemplo, tem uma matrícula de cadastrados de 80 pessoas, nós podemos, durante a semana, estar pelo menos em 8 lugares separados uma vez por semana. E cada ponto desse, no mínimo 10 de nós,
influenciando aquelas famílias, aqueles moradores ali. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Isso. Então, essa é a ideia do PG, é levar a igreja nas casas, levar a igreja nos bairros, levar a igreja em todos os bairros que sitiam esse endereço fixo. Amém, irmãos? Então, nós queremos realmente ser igreja ou nós queremos simplesmente tentar frequentar a igreja? Porque hoje está difícil até para frequentar e para ser. Então, percebe, irmãos, que se a gente está lutando para frequentar, meu Pai do céu, quanto falta então para a gente ser? Para a gente viver como? Ok, pastor, o senhor é o culpado. E eu vou falar a verdade, eu sou mesmo. Eu sou o culpado de não ter falado isso antes. Eu sou o culpado de não ter entendido isso antes. Eu sou o culpado de não ter influenciado os outros pastores antes. Assumo toda a responsabilidade, temo e tremo diante de Deus. Mas hoje a igreja de Vila Carolina e de Vila Moraes, assim como toda a convenção, já está há mais de 2 anos sendo treinada. E Deus preparou o pastor Zenilson, sua esposa, para, nessa área, fazer o trabalho, fazer a obra, está cuidando dos PGs. O pastor Zenilson, e Deus não chama um e larga o outro, né? Então está ele e a Mara, são os restos. Deus vê assim. Eles que estão aqui todo sábado, depois do almoço, treinando para a gente ser igreja. Amém, amados? Isso. E o que resta agora? Bom, então não tem mais desculpa, né? O pastor acordou, amém? E aí, então, agora, o pastor está acordando os crentes. Não é para ninguém ficar bravo, tá certo? É para todo mundo entender que Deus está na sua igreja, a palavra está aberta. E Deus quer abençoar a sua igreja, o seu povo. Amém, amados irmãos? Deus, Ele quer mais do que frequentar. Ele quer que entendamos e sejamos igreja. Já está o tempo, né? Bem avançado, né? Mas eu ainda preciso cumprir uma missão. Eu quero ler 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 aos Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que vós sois. Amém? Agora, Diácono Edson, o capítulo 6 a mesma epístola, versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, o que não sois de vós, e que não sois de vós mesmos? Olha, irmãos, que bom. Era só até o 19, né? Tá bom, obrigado, irmão. E aí, amados irmãos, qual é a nossa conclusão aqui hoje? Nossa conclusão é a seguinte: crianças, adolescentes e jovens e adultos, a Bíblia é para todos nós. Amém? E Deus está nos dando a oportunidade de crescer e viver como igreja. A igreja ela está organizada como a sua liderança, os seus ministérios. Viu lá, o corpo, cada membro daquele corpo está se referindo a um ministério. A um ministério. Então, todos os ministérios, toda a liderança, os consagrados, né, os presbíteros, eles foram consagrados para servir aqui, essa igreja. É aqui. Não é um ministério independente. Eu sou presbítero e vou ficar agora itineralizando. Não, você foi chamado para servir aqui. A prioridade é aqui. Os diáconos não têm ministério independente. Sua função diaconal é aqui dentro. Não é nas outras igrejas, é aqui dentro. É aqui que você tem que produzir fruto.
E isso não é honra ao mérito, é função, é trabalho, é serviço. Então, todos nós temos que ter essa atividade aqui dentro. Tá certo, amados irmãos? Cada um no seu trabalho, na sua atividade, fazendo da melhor maneira possível. E eu gostaria, sim, irmãos, de inaugurar com vocês aqui. Eu acho que já chegou a hora, chegou o tempo, porque para tudo tem tempo. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Então, eu gostaria que, antes de fechar o culto, antes de fechar a palavra, eu perguntasse se tem algum casal, alguma família aqui que pode cuidar da irmã Carmen. É um casal que uma vez na semana